Como evangelizar usando livros sem palavras? Querido voluntário, primeiramente iniciamos com um quebra-gelo. Peça para o seu ouvinte ler uma das páginas do livro. Seguramente ele vai lhe dizer que não há nada escrito. Esta já é a deixa para você começar a apresentar-lhe a mensagem do Evangelho através das cores. Então você começa a contar, usando primeiramente a página amarela. O amarelo nos lembra o sol, a criação de Deus, o ouro, que é o material das ruas, lá do céu onde vive o nosso Deus, ou a coroa que mostra que Ele é o Rei dos Reis, ou ainda podemos dizer 3 verdades básicas a respeito dele, que Deus é Criador, Gênesis 1:1, que Deus nos ama, João 3:16, e também que Deus é santo, e que Deus criou o homem, mas o homem desobedeceu a Deus. Pelo fato de Deus ser santo, jamais o pecado entrará no céu. Aí nós viramos para a página escura e passamos a mostrar o grande problema do homem: o pecado. A Bíblia nos diz que todos nós, seres humanos, somos pecadores em Romanos 3:23. Já nascemos com esta natureza pecaminosa e por isso somos separados de Deus. A separação eterna de Deus, a morte eterna, como nos ensina Romanos 6:23. Mas Deus nos ama de tal maneira que enviou a Jesus, o seu Filho, com um plano maravilhoso para perdoar os nossos pecados. Então nós viramos da página escura para a página vermelha e passamos a apresentar a Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, que sofreu o nosso castigo na cruz do Calvário. Ele morreu por nossos pecados, ele derramou o seu sangue para nos dar o seu perdão, como nos ensina Hebreus 9:22. E por causa do seu sacrifício, nós podemos ter os nossos pecados perdoados e nos tornar filhos de Deus. E é isso que a página branca vai nos ensinar, que Cristo nos perdoou de todo pecado e o nosso coração ficou limpo, mais alvo do que a neve. E a página branca, nesse momento nós podemos apresentar aquilo que Cristo fez por nós. E nós podemos perguntar a nosso ouvinte se ele compreendeu a mensagem do livro sem palavras, se ele acredita que Deus o ama, se ele reconhece que é pecador e se ele aceita o fato que Cristo morreu por ele. Então nessa página você pode ler com ele João capítulo 1, verso 12 e mostrar ao seu ouvinte a necessidade que nós, seres humanos, temos de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando nós assim o fazemos, nós nos tornamos filhos de Deus. Então você pode incentivá-lo a orar e você pode ajudá-lo a fazer uma oração de confissão, reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Depois disso, você pode falar ao seu ouvinte, apresentando a última página do livro, a página verde, como uma pequena semente deve crescer e tornar-se uma árvore. Assim somos nós quando nascemos de novo. O crescimento cristão exige alguns passos. Precisamos confessar os nossos pecados, como nos ensina 1 João 9, orar, ler a Bíblia e obedecer o que nos ensina a palavra de Deus. Buscar frequentar uma igreja que anuncia Jesus Cristo como Senhor e Salvador e testemunhar de Jesus a outras pessoas. Este é um pequeno resumo de como apresentar o Evangelho usando o livro sem palavras. Cuide para que, ao apresentar esse método, a história flua como se fosse uma única história. Use a criatividade. Você pode usar a pulseira ou outras maneiras de apresentar o Evangelho através das cores. Por isso, memorize os seguintes versículos. João 3,16, a primeira parte, onde nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Romanos 3,23, onde nos ensina que todos nós somos pecadores. E ainda 1 Coríntios 15, 3 e 4, mostrando que Cristo morreu por nossos pecados. E João 1,12, onde nos mostra que precisamos receber a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. E 1 João 9, falando sobre o nosso crescimento espiritual
espiritual e sobre a necessidade que temos de confessar os nossos pecados e reconhecer a Jesus Cristo como Salvador. Maiores informações você pode consultar as páginas 37 e 38 do Manual de Capacitação da Transdf 2012. Que Deus nos abençoe.